aqui, ó, nós vamos puxar uma conversa. Vamos conversar um pouquinho com o Francisco. Vem pra cá, Francisco. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Bom estar com vocês. Nosso prazer. E agora vamos puxar a conversa. Então tá muito foda, falo meu irmão. Tem vários batendo com a depressão, muita fé e motivação. Procuro uma luz, respondão de Nike pesado, moleque bolado com o som pesado, tá na condição. O importante nessa vida é que Jesus me deu a mão. E aí o ódio tá tomando conta, tem vários governos que não dá ligança. E a pobreza tá ficando grande, e as pessoas perdendo a esperança. Se mantenha firme, se mantenha calmo, não perda sua alma. Essas horas que aparece quando você tá mais vulnerável. Todo meu foco tô na correria, só peço pra Deus. Ele me guia, da rebelde, ele me liga, de todo mal, ele me guia. Então, Francisco, nós sabemos, né, que quando criança, você morou um bom tempo na roça com seus pais, com seu irmão. Eu queria saber um pouquinho como foi sua infância, sua pré-adolescência, e também um pouquinho sobre os ensinamentos que seus pais te deram, que você leva para a vida até hoje. Puxa, legal, boas lembranças disso. De fato, nós nascemos na zona rural de Boa Esperança, né? Morei lá acho que até os 6 ou 8 anos. E meus pais, meu pai trabalhador rural, minha mãe doméstica, e aí nós passamos a nossa infância lá. Uma infância saudável, gostosa, a gente curtia muito, mas o grande ensinamento que eu tive naquele momento, que eu me lembro do meu pai, foi quando eles conversando viraram, assim, vamos mudar para a cidade, está na hora de a gente levar nossos filhos para estudar. Então, porque eles não queriam que nós tivéssemos a vida dura e de trabalho braçal que eles tivessem. Eles viraram o seguinte: nós queremos que vocês estudem. Então nós vamos comprar um terreno na cidade, vamos construir uma casinha e nós vamos mudar para lá, porque queremos que vocês estudem para ter uma vida diferente. Né? Então acho que o grande ensinamento naquele momento foi isso. Assim. Eu ainda criança, mas eu percebi a preocupação deles para que eu e meu irmão tivéssemos boas escolas e tivéssemos uma vida diferente. Eles entendiam, e foi bem bacana, assim, mesmo sendo pessoas com uma formação, com pouca formação escolar, meu pai estudou acho que até só o 2º ano, a minha mãe estudou um pouquinho mais, mas assim, mesmo sendo pessoas com pouca formação, eles entendiam que a educação, que a escola era o elemento para fazer que os filhos tivessem uma vida melhor, que os filhos crescessem na vida. A gente já ouviu muitas histórias, né, dos seus pais aqui na construção da comunidade PCV. Ninguém nunca esqueceu o Rosemary Militaris, né? Nos conte um pouquinho como é que foi a sua base espiritual e como está a sua espiritual hoje em dia. Olha, de fato, meus pais sempre foram muito envolvidos com a comunidade. Assim, a minha mãe praticamente não saía aqui de dentro, estava sempre presente nos eventos, nas celebrações, dando suporte. E aí isso me dá um grande aprendizado, né? Esse amor deles pela comunidade, esse envolvimento com a comunidade que eles frequentavam, que eles habitavam, onde eles moravam, e aí esse amor, esse contato, esse carinho, e eles desenvolveram grandes amizades, eu digo até que irmãs e filhos, praticamente, né? Não filhos naturais, mas acabaram tendo filhos da comunidade, né? Eles eram queridos, amados aqui, e sempre participavam. E aí isso foi um aprendizado muito grande para mim e para o irmão. Né? Esse olhar para o outro, esse envolvimento com a comunidade, porque eu acho que nós não somos ninguém sozinhos. Né? Eu acho que nós precisamos das outras pessoas, nós precisamos estar conectadas, porque nós vivemos melhor em comunidade. Né? O ser humano foi feito para viver em comunidade. E aí isso é um grande aprendizado que eu tive com eles e que eu recordo até hoje. E aí eu me lembro assim, a minha mãe participando dos eventos aqui, eu me lembro meu pai, tinha uma série de meninos, os pais de vocês, os tios de vocês, todos devem ter participado do time de futebol que meu pai tinha aqui na comunidade, que era uma forma que ele usava para ajudar que os meninos tivessem alguma habilidade esportiva, mas também que tivessem algum envolvimento na comunidade, que não ficassem à mercê da rua. Então ele montou um time de futebol e todos esses meninos que moravam aqui na Vila Belém, aqui no Cristo Rei, participavam do time de futebol dele. Provavelmente os pais de vocês, os tios de vocês. E aí isso era muito bacana, porque era uma forma que ele tinha para ter um tempo comigo e com o meu irmão também, porque ele trabalhava o dia todo, mas no momento do futebol, todo final do dia, ele estava lá treinando o time de futebol. Final de semana tinha jogo, os meninos participavam. E aí, então esse envolvimento com a comunidade são grandes aprendizados que eu trouxe
para a minha vida também. Eu acho que você tem que estar envolvido com a comunidade, você tem que estar próximo das pessoas, você tem que fazer pelos outros. E aí eles faziam muito pelos outros. Né? E quando alguém da comunidade estava em dificuldade, sempre tinha também ali os momentos de oração, de suporte, de ajuda. Ou seja, esse trabalho de comunidade é que enriquece as pessoas. Né? Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. O que você acha sobre essa data? E se você já sofreu algum preconceito, como é que você lidou com isso? Olha, é uma data muito importante, acho que é uma data muito marcante e importante, porque é uma data de luta para que as pessoas tenham igualdade de condições. É porque uma pessoa não pode ser preterida só porque a cor da pele dela é diferente da outra, ou só porque o sexo dela é diferente da outra, só porque a mulher ela vai ganhar menos, um salário menor fazendo a mesma coisa, ou só porque é negro vai ser preterido. Então essa data representa um grande momento de luta para que as pessoas sejam iguais, tenham a mesma igualdade de tratamento. Né? E aí, infelizmente, assim, você tem muito racismo estrutural, que as pessoas às vezes não percebem que é racismo, mas existe. Normalmente, e aí a sua pergunta, se eu já sofri algum racismo, às vezes não um racismo abertamente, apontar o dedo, mas você percebe que, por exemplo, para você galgar um cargo na empresa, o negro tem que ser infinitamente melhor do que o branco, só porque ele é negro tem que ser infinitamente melhor. Porque se ele for igual, ou se ele for medíocre, ele não consegue assumir um cargo gerencial. Mas uma pessoa branca, ela consegue assumir um cargo gerencial mesmo sendo medíocre. Então, a luta é para que isso não exista, para que isso não aconteça. Então, essa data, a gente tem que usar a data para refletir muito sobre isso e para trabalhar, e aí o recado é não só para negros, mas para pretos e brancos. Acho que todo mundo tem que estar unido nessa luta para que não exista diferença de tratamento só pela cor da pele, ou só pela religião que a pessoa pratica, ou só pelo sexo da pessoa. Não, as pessoas têm que ter igualdade de condições, igualdade de tratamento. E essa data nos traz essa reflexão. Né? Eu acho muito bacana, e eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais por isso. Né? Voltando um pouco na sua adolescência, quando você estudava, você tinha um sonho de fazer faculdade, já tinha uma meta profissional? Como é que é? Conta um pouco para nós. Olha, eu até arrepio quando eu ouço uma pergunta dessas, porque como eu falei no início da nossa conversa aqui, eu considero os meus pais grandes visionários, porque lá atrás, eu ainda criança, meu irmão ainda criança, nós viemos da roça para a cidade para poder estudar, porque nós tínhamos uma vida gostosa na roça, a vida de criança na roça é muito saudável, mas eles identificaram, então eles enquanto visionários, olharam e falaram o seguinte: meus filhos precisam ir morar na cidade para ter acesso a escolas que eu quero que eles estudem muito. E aí você internaliza essa questão, né? Poxa, então qual é o meu trabalho, a minha responsabilidade, o que eu tinha que fazer na minha infância, na minha adolescência? Estudar. E aí eu e meu irmão nós estudávamos muito. Nós éramos os melhores na escola. Quando não éramos os melhores, nós estávamos sempre entre os melhores. Excelentes notas, muita dedicação à escola, porque nós entendíamos de fato que aquilo era a nossa missão, que nós tínhamos que trabalhar por aquilo. E aí, naquele momento, também já sonhava com faculdade. Como toda criança, todo adolescente, você ainda tem muita dúvida, não sabe para que lado vai, faculdade de quê. Você começa a pensar num universo enorme, num monte de coisas, porque o leque é muito grande. Mas a gente queria fazer, sabia que tinha que fazer, porque aquilo era importante para representar essa ruptura, né? Para você poder dar um salto, para você subir um degrau na vida. A gente entendia que precisava estudar muito. E a faculdade era o próximo passo depois do colégio. Né? E aí, quando eu fiz 18 anos, por estudar muito, eu passei em várias faculdades. E aí bate mais uma grande dúvida. Eu passei em faculdade de matemática, passei em faculdade de engenharia, passei em faculdade de letras. Porque todos os vestibulares que eu fiz, eu passei. E aí agora, o que eu vou fazer? Porque eu queria fazer tudo aquilo. Né? Porque matemática, eu tinha muita habilidade com números, gostava muito de matemática. Então eu falei, puxa, matemática é uma que realmente eu vou fazer. Engenharia também gostava muito, porque engenharia também envolvia muitos cálculos. E aí, fiz um ano de engenharia, e aí depois eu falei, puxa, mas eu já trabalhava, e aí depois eu vou contar essa história de trabalho também para vocês, mas eu já trabalhava desde os 15 anos numa grande instituição financeira. E aí,
No meu primeiro ano de engenharia, me dando muito bem na engenharia, era um dos excelentes alunos da faculdade. Eu falei, cara, mas eu acho que vai fazer mais sentido se eu mudar para a faculdade de economia. Aí eu fiz vestibular de novo, passei entre os primeiros lá na faculdade de economia e fui fazer a faculdade de economia. E aí conectou um pouco mais com a minha vida, porque eu já estava trabalhando com uma instituição financeira e eu tinha sonhos de crescer dentro dessa instituição financeira. Eu falei, puxa, engenharia vai ser legal, vai me dar uma bagagem bacana. Mas eu acho que a economia vai me conectar mais com isso, que era algo também que eu queria muito. E aí eu fui para a faculdade de economia. Mas desde criança a gente queria fazer a faculdade. A dúvida cruel, provavelmente que deve ser a dúvida de vocês também, assim, mas o que eu vou fazer? Qual faculdade? Do que eu gosto mais? E aí nessas horas é legal, não sei se vocês também já fizeram aqui no Roda de Conversa, né, no Puxando Conversa também com alguns profissionais de diversas áreas, com a doutora Tânia sobre nutrição, com médicos, com advogados, com dentistas, para vocês também começarem a ver o que desperta, o que mexe mais com vocês. Eu já vejo aqui alguns futuros jornalistas, cinegrafistas, né, que eu acho que o envolvimento com esse tema vai acabar também despertando essa vocação em muitos de vocês. Né? E olha aí, também é um mercado muito gostoso, muito bonito, tem muitos amigos jornalistas tal, que escrevem muito bem, e aí para isso também vocês têm que ler muito, porque para você escrever bem, você precisa também conhecer muito, ler muito, literatura. Né? Aí isso aqui a gente vai despertando, mas acho que a decisão de escolher faculdade de quê vai muito com realmente você conversar com pessoas para você entender um pouco mais a sua vocação. Eu tinha muita afinidade com matemática, mas também muita afinidade com a economia, e a economia também tem uma base muito grande de cálculos e tudo, e era um pouco do que eu queria, né? E aí eu fui fazer economia, mas que também é muito pouco você pensar numa faculdade só. Aí depois eu fiz pós-administração, fiz MBA em marketing, que eu acho que você precisa construir alguns degraus da sua vida. Então, fiz uma série de faculdades para complementar a minha formação. Né? Você citou um pouco sobre o trabalho. Qual foi o trabalho que você passou para deixar do hoje? Pois é, essa é uma parte bem gostosa. Por ser um dos melhores alunos do colégio, a instituição financeira, essa maior instituição financeira da América Latina, ela buscava nos colégios estudantes para serem office boys. Só que não era muito fácil. Então, aos 15 anos de idade, surgiram 2 vagas na cidade e eles buscaram 2 estudantes em cada escola para fazer uma prova e disputar as 2 vagas. Então, eram 16 estudantes de 15 anos de idade, de 14, 15, e tinha 2 vagas lá. Então, 16, eles fizeram uma prova. E eu fui um dos que passei nessa prova. Né? Então, eu comecei a trabalhar na instituição com 15 anos, e que aí foi um grande salto, porque por estudar muito, eu estava entre os selecionados. Fiz uma prova, passei, comecei a trabalhar nessa instituição. E com 17 anos, eu fiz o concurso para virar funcionário. Passei. Não podia virar funcionário porque eu não tinha 18 anos. Porque para virar funcionário tinha que ter 18. Mas eu passei, eles guardaram a minha vaga, porque podia, então bloquearam a minha vaga. Quando eu fiz 18, eu virei funcionário. E aí foi quando eu fui morar em Varginha, fiz faculdade, eu fiz um ano de faculdade de engenharia, depois fiz faculdade de economia, fiz pós em administração. Então a vida profissional começou ali. Talvez tenha começado até um pouco antes, né, ajudando os pais no dia a dia, desenvolvendo alguns trabalhos em casa para ajudar, né? Puxa, arrumar a cama é um grande trabalho, porque a minha mãe e meu pai trabalhando o dia todo. Uma das tarefas também é a seguinte: levantou, arruma a cama, né, almoçou, lava o prato. Então são pequenos trabalhos que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente meio que não considera como trabalho, mas é um trabalho excelente, porque ele nos dá responsabilidade. E aí fui trabalhar em Varginha, e por desenvolver trabalho de excelente qualidade lá nessa instituição, eles começaram a me convidar para desenvolver alguns projetos em Brasília. Então foi quando eu, imagina, um jovem preto da periferia de uma cidade, nascido na zona rural, está trabalhando já em Varginha numa instituição, começa a ser identificado pelo pessoal de Brasília como sendo um dos excelentes profissionais naquela área e é convidado para ir lá desenvolver um trabalho para o Brasil inteiro, na direção da empresa. Então eu, com 20 e poucos anos de idade, começo a viajar para Brasília algumas vezes por ano para desenvolver esse trabalho. Então isso foi muito bacana, mas aí eu fazia faculdade. E agora? Como fazer? Porque eu tinha que ir para Brasília, ficar 1, 2 meses,
E a faculdade? Aí os méritos de você ser um bom estudante. Virei para o diretor, para os professores, falei, olha, eu tenho um convite da instituição para passar alguns meses desenvolvendo projetos lá. Mas eu não quero abandonar a faculdade, né? Como que eu faço? Como que eu vou conciliar isso? Porque muitas vezes é bom compartilhar os problemas que você tem com alguns conselheiros, com algumas pessoas, que eles vão te ajudar, eles vão apontar alguns caminhos. Aí o diretor e os professores se reuniram, voltaram e falaram, o negócio é o seguinte, você é um dos excelentes alunos da faculdade, nós não queremos te perder, nós vamos fazer uma proposta para você. Você vai e as suas faltas vão ser abonadas com provas. Então, assim, se todo mundo vai fazer uma prova por bimestre, você vai fazer 2, 3. Porque a gente quer saber se você vai ter condições de aprender tudo isso mesmo sem estar nas cadeiras escolares. Você tem os livros, a gente vai falar qual matéria vai ser estudada no período, você vai, trabalha lá e quando você voltar, toda vez que você voltar, você faz provas de todas as matérias. Eu topei o desafio, eu ia, ficava 1 mês, 2 meses em Brasília, voltava, fazia aquele monte de prova, passava bem, tirava notas excelentes, eles usavam essas notas para abonar todas as faltas. E aí eu consegui terminar a faculdade, mesmo passando alguns meses por ano, desenvolvendo projeto para essa instituição em Brasília. E toda vez que eu ia desenvolver projeto em Brasília, eles me convidavam para ficar de vez lá, porque os projetos, a qualidade dos projetos e tudo mais. E aí era meio tentador, mas eu gostava muito de Varginha, né? Adolescente, jovem, estudante, fazendo faculdade. Depois de algum tempo, terminei faculdade, fiz pós-graduação em administração. Por alguns anos já em Varginha, depois de tudo isso, eles me convidaram, eu falei, tá, eu vou aceitar agora. Eu falei, minha missão em Varginha terminou. Já fiz faculdade, já fiz pós, eu vou aceitar o convite. E aí fui trabalhar em Brasília, nessa instituição, na direção da empresa, e é uma instituição, na época, com 120 mil funcionários, com lucro assim, de alguns bilhões de reais, né? Então não era uma instituição pequenininha. E aí aquela criança pobre, preta, da periferia, que nasceu aqui na zona rural de Boa Esperança, que passou a maior parte da vida aqui no bairro, que estava trabalhando na direção de uma empresa, terno e gravata, conversando com o presidente, com os executivos, viagens de avião, para lá e para cá, não sei o quê. É bacana isso, né? Mas o que me colocou lá? O fato de ser um bom estudante, de trabalhar duro, de ter muito compromisso com o que eu fazia. Então foi muito bacana tudo isso. E aí, desenvolvendo muito trabalho lá, eu fui crescendo lá dentro, em Brasília. E aí me convidaram para ir para uma outra área da instituição, né, depois de alguns anos lá, crescendo na área que eu estava, me convidaram para ir para uma outra área. Então eu fui cuidar dos projetos de marketing esportivo. Eu já ouvi falar do Bernardinho, treinador de vôlei, eu viajava com ele, porque eu cuidava do projeto dessa grande instituição financeira, que era patrocinar a seleção, fazer algumas viagens internacionais com eles, para prospectar o que os grandes bancos do mundo inteiro estão fazendo em termos de marketing, né, em termos de estratégia, para posicionamento da empresa. E aí era legal, né? Você imagina aquela criança daqui do bairro, né? Que nasceu, foi criada aqui, jogava bola aqui, às vezes até descalço, jogando bola aqui, estava lá, né? Viajando o mundo todo, uma hora com a seleção brasileira de vôlei masculino, uma hora com a feminina, uma hora com a seleção brasileira de futsal, uma hora com o Robert Scheid, lá, iatista, velejador, que tem N medalhas olímpicas, né? E aí você de vez em quando olha para trás e fala, cara, é possível, né? É possível uma criança pobre, preta, da periferia, chegar na direção de uma empresa, ser reconhecido no mundo inteiro, ter um trabalho diferenciado, reconhecido, valorizado em vários países. Aí era convidado para dar palestra em universidades e tal, assim, sabe? Eu falei, puxa, que bom, né? Assim, tudo isso valeu a pena, né? Então, aquele pequeno movimento que o Sr. João fez, que o Sr. João Dantaíde fizeram lá atrás, vou levar meus filhos para a cidade para estudarem, deu algum resultado, né? E assim, era gostoso, né, nessas minhas andanças, quando voltava para Boa Esperança, sentar com eles lá na cozinha, tomar um café. Eu gostava de comer mesmo, às vezes lá na cozinha, conversando com a minha mãe, né, mexendo nas panelas. E aí era gostoso conversar sobre isso, né, sobre essa experiência de estar rodando o mundo a serviço, de ser reconhecido pelo trabalho que você faz. Então, assim, eu não era reconhecido pela cor da pele, ou por ser filho de alguém, ou por ser a
apadrinhado por alguém, era reconhecido pelo trabalho, pela dedicação, pela competência, né? Então isso é muito bacana. Então esses são alguns trabalhos legais, desenvolvidos, bacana. Em alguns momentos era convidado para participar, e aí um dos trabalhos legais, porque eu acho que tudo que a gente faz, você tem que também ter alguma responsabilidade social. Você tem que ter algum envolvimento com a comunidade, né? Eu falei logo no início, uma das coisas que eu achava bonito nos meus pais, o envolvimento com a comunidade. Quando eu comecei a trabalhar na área de marketing dessa grande instituição, os stands, os stands onde acontecem os eventos, vai ter um evento, nós vamos montar um stand para fazer a divulgação, promoção, entrega de brindes, não sei o quê. Aí quando eu cheguei lá, os stands não tinham, por exemplo, rampa de acesso para cadeirantes. Eu falei, mas e se vier um cadeirante aqui, se vier um deficiente físico, como que ele vai entrar no nosso stand se tem um degrau? Né? E aí, essa preocupação e responsabilidade com a comunidade. Eu virei para os construtores nossos de stand e falei, cara, fica muito difícil, muito mais caro, ao invés de botar esse degrau assim, fazer em algum cantinho aqui dela, fazer uma rampa. Não, custa material mesmo, o material já está aqui. Então vamos começar em todos os stands fazer isso. E aí isso virou regra, né? Transformamos isso em norma lá dentro da instituição, que todos os stands tinham que ser acessíveis. Porque em algum momento podia ir algum cadeirante no nosso stand e ele teria dificuldade para entrar. Então todos os stands acessíveis, o envolvimento com a comunidade, o olhar para o outro, tentar, né, deixar o mundo igual. Porque todos têm acesso a. Né? Também nessa instituição a gente contratava as recepcionistas, aquelas meninas bonitinhas, para ficarem às vezes fazendo um credenciamento de quem chega, né, entregando o crachá e tal. Pasme, as pessoas só contratavam loiras, lindas e maravilhosas. E eu cheguei e falei assim, mas não tem negros lindos, negras lindas, ruivos lindos, japoneses lindos, maravilhosos, para ter um look. E aí a gente começou também, colocamos como norma ali, política de tinha que ter uma diversidade representada naquele público, que fazia o credenciamento da instituição, as recepcionistas tinham que ter, né, representar um pouco a diversidade. Então, essa grande preocupação com a comunidade, né? Isso eu aprendi muito com meus pais, esse envolvimento com a comunidade, e aí você vai adquirindo conhecimento, vai passando a ter mais responsabilidade, tendo acesso e tendo cargos para poder fazer alguns ajustes. A gente começou a fazer esses ajustes. Então, essa importância de você olhar o tempo todo para a comunidade, de tentar construir um mundo onde todas as pessoas possam ter acesso. Porque você, em algum momento, você pode mudar a vida, você pode facilitar a vida de alguém. Então, essa era uma grande preocupação minha, esses eventos, por isso que a gente fazia essa contratação de pessoas, da diversidade brasileira também. Então, as pessoas que estão como recepcionistas no stand pode ter loiras lindas, pode ter negras lindas, pode ter japonesas lindas, pode ter japoneses negros, brancos, não pode ser só um perfil, um estereótipo. Então, acho que a gente vai crescendo, a nossa responsabilidade aumenta e você tem que levar tudo aquilo que você aprendeu para ajudar a construir um mundo melhor. E também isso depois se implicou, porque depois eu fui representar essa instituição no Comitê de Patrocínios do Governo Federal, que respondia pelo patrocínio de todas as estatais. Nós transformamos tudo isso em normas, em regras, criamos questões ambientais lá, assim, então tem que ter lixeira que faça coleta seletiva, não vamos jogar tudo numa lixeira que tem um impacto ambiental. Então você usa toda essa preocupação com a comunidade para desenvolver coisas que estão dentro da sua alçada. Né? Era só às vezes fazer pequenos ajustes. E nós fizemos pequenos ajustes e que foi muito bom. Eu acho que vocês conseguiram responder a pergunta dos trabalhos. E tem muitos outros trabalhos, mas vamos ouvir mais perguntas, porque tem muita conversa. Como você define a sua evolução entre pessoal e profissional? Olha, quando eu paro para olhar aquela criança que de 8 anos de idade, 6 anos, ela saindo da roça, e aí observando isso, essa evolução toda, eu percebo que a gente caminhou muito, a gente cresceu bastante na gente, como eu falo, que meu irmão, minha família toda. E também ocupamos espaços legais, profissionais. Né? E penso que tudo isso tem algumas razões de ser. Né? Alguns espaços profissionais ocupados. Por que nós ocupamos? Por que nós chegamos lá? Porque estudávamos muito, nos dedicávamos muito
e aí éramos reconhecidos por isso. As questões agora pessoais, espirituais, eu acho que o respeito com o outro, esse amor pela comunidade, sabe, a empatia de se colocar no lugar do outro para ver as dificuldades que o outro tem e trabalhar para superar isso. Eu considero isso tudo como um crescimento pessoal muito grande, tá? Um grande aprendizado que a gente aprende em casa, que a gente aprende na comunidade. E isso é legal, porque olhando para trás hoje, fazendo a reflexão sobre as coisas que eu ajudei a construir, sobre as coisas que eu fiz na vida, eu acho, né, que eu ajudei bastante, que eu contribuí muito na vida de algumas pessoas, eu contribuí muito para que algumas categorias fossem mais incluídas no processo como um todo. E eu acho que isso valeu a pena. Então, sabe, esses valores que você traz de casa, de empatia, de uma atenção para a comunidade, um envolvimento com a comunidade, eu acho que eu consegui trabalhar um pouco isso e ajudar a minimizar as dificuldades dos outros. Então, eu acho que foi bacana. Ainda tem muito para fazer. Eu acho que não acaba aqui, né? Hoje eu desenvolvo, por exemplo, alguns produtos. Hoje eu já aposentei dessa instituição financeira, depois de 36 anos trabalhando lá dentro. Né? Comecei com 15, trabalhei 36 anos lá. E aí falei, puxa, mas sou muito jovem para aposentar, né? Acho que dá para fazer alguma coisa ainda, dá para tocar. E aí eu venho desenvolvendo marca própria do nosso café, que meu pai criou tem uma lavourinha, uma lavoura de café, ainda temos a lavoura até hoje. Ele já faleceu, mas a lavoura eu cuido de tudo lá. E quando eles ainda eram vivos, eu comecei a industrializar a parte desse café. E aí, isso é legal, né? Porque eu acho que hoje a parte da missão é muito essa. É ajudar a desenvolver esse mercado de café, de produtos próprios aqui da minha cidade. Porque aí muitos produtores depois seguiram esse caminho, né? Alguns me perguntavam o que fazer, como fazer para ter uma marca própria. E aí eu abria e abro aí todos os meus fornecedores, todos os meus... Olha, quem me fornece embalagem é esse, quem me fornece isso é isso, quem faz tal embalagem, a gráfica aqui do Boa Esperança e tal. Justamente para ajudar os outros a chegar lá, né, a desenvolver. Então, esse envolvimento com a comunidade, eu acho que... Por isso que eu falei, eu aposentei aquela instituição, mas isso não acabou ainda, né? Acho que dá para trabalhar muito ainda. Né? Há muitos anos atrás você mora em Brasília, mas sempre está aqui na sua cidade natal, encontrando seus amigos e familiares. Então, eu gostaria de saber o que Boa Esperança representa para você e o que você sonha para a nossa cidade. Olha, Boa Esperança. De fato, eu moro fora de Boa Esperança há 30 e poucos anos. Eu venho aqui todos os meses, alguns meses eu venho 2 vezes por mês. Sempre. Desde quando fui embora, eu continuo vindo aqui, tenho casa aqui, amigos aqui, familiares aqui. E aí, o que representa Boa Esperança para mim? Tem 2 cidades que eu me sinto em casa. Uma delas é Boa Esperança, a outra é Brasília. E uma vez conversando com um amigo meu, e aí é legal, um amigo daqui de Boa Esperança, ele virou, não, porque Boa Esperança é a melhor cidade do mundo. Olhei para a cara dele e falei assim, por que Boa Esperança é a melhor cidade do mundo? Quantas cidades você conhece? Ele, não, Boa Esperança é a melhor cidade do mundo. Eu falei, não, mas eu não conheço, só conheço Boa Esperança, né, Campos Gerais, Campo do Meio. Eu falei, então por que você está afirmando que Boa Esperança é a melhor cidade do mundo? Ah, porque eu acho que é. Aí ele virou para mim, mas então qual é a melhor cidade do mundo? Eu falei, Boa Esperança. Ele falou, tá vendo? Eu te disse, sim, mas eu conheço algumas cidades a mais e aí eu posso afirmar que Boa Esperança é a melhor cidade do mundo. Porque eu acho que a melhor cidade do mundo é onde você enterra seu umbigo, é onde você tem amizades, é onde você participa da comunidade, onde você tem amigos, onde você senta um minutinho ali na calçada, já chega um amigo e bota a mão no seu ombro e pergunta se você está bem, se aconteceu alguma coisa e tal, né? Então esse é o melhor lugar do mundo. E aí eu falei, não, de fato, Boa Esperança é o melhor lugar do mundo. Tá vendo? Eu te disse, você já viajou muito, mas Boa Esperança então é, né? Eu falei, Mas alguém que mora lá em Coqueiral, em Campos Gerais, em Varginha, em Brasília, também vai falar isso. Por quê? Porque lá ele se sente em casa também, né? Então, no início da minha fala, eu disse, existem hoje 2 cidades que eu me sinto muito em casa. Boa Esperança e Brasília, porque eu passei a maior parte da minha vida nessas 2 cidades. Né? Mas... Então, por isso eu viro o tempo todo aqui. E além dos negócios, né? Além da lavoura de café, né? Assim, família, amigos, lavoura de café.
tudo isso me faz vir muito aqui. Mas às vezes eu vinha, quando os meus pais eram vivos ainda, às vezes eu vinha só para tomar um café e bater papo com eles, né? Às vezes não era nem para ir para cuidar de lavoura, ir ver amigos, era chegar, sentar na cozinha, né? No fogão de lenha, minha mãe, a gente tem até hoje lá em casa, minha mãe gostava de cozinhar no fogão de lenha, era chegar, sentar perto do fogão de lenha e ficar batendo papo com ela. Então, que essa coisa de família é muito gostoso. Você tirar um tempo para conversar com seus pais, com os mais velhos, né? Isso é muito bacana. E assim, como você estava citando um pouco antes, né, trabalhando com esse café, assim, esse projeto, ele despertou esse gosto a partir de que momento? Foi ali quando você saiu da instituição? E tem uma base familiar atrás de tudo isso? Assim, um gosto maior por isso? Tem uma base familiar grande. Isso olha, nós vamos puxar muita conversa, nós vamos conversar até o final do ano. Meu pai, meu tio, meus avós, então assim, a família já vem com lavoura de café há muitos anos. Então a família tem lavoura de café há muitos anos, e eu me lembro do meu pai, às vezes eu vinha para cá nos finais de semana, né, passear, chegava aqui, ele estava lá para a roça cuidando da lavoura de café, né, que ele amava fazer isso. E alguns anos antes de me aposentar, eu identifiquei que eu poderia agregar um pouco mais de valor ao trabalho que ele desenvolvia. Ao invés de vender só sacas de café, falei, por que não industrializar uma parte desse café e transformar isso numa marca, num produto, e começar a vender para o consumidor final. E aí foi quando começou todo esse trabalho com café, justamente para dar um pouco mais de significado para aquele trabalho. Porque na época, uma saca de café era vendida por R$400. E aí eu fiz um trabalho de torrar, embalar, embalagens bacanas. Meu pai já fazia todo um trabalho lindo da porteira para dentro, com café. Eu falei, poxa, está faltando então agora um trabalho de porteira para fora. E como eu tinha todo um conhecimento de marketing, trabalhar nessa grande instituição financeira, toda uma formação que me permitia ter bastante conhecimento sobre gestão de produto e tudo mais, eu criei um produto legal, né, com uma embalagem, torrei o café. Mas aí você fala, mas você investiu muito dinheiro nisso? Não investi nada. Por quê? Porque você pode fazer parcerias terceirizadas. Meu pai tinha um café. Aqui em Boa Esperança tinha torrefação. Eu fui atrás de algumas torrefações. Você toma 5 quilos de café para mim? Tomo. Botei na embalagem bonita, um pacotinho de 250 gramas, com grãos especiais, e comecei a levar primeiro de presente para alguns amigos em Brasília que amaram o café. E aí eu falei, puxa, comecei a vender depois, e aí começa a vender para os amigos, eles vão gostando, comecei a colocar em alguns mercadinhos. Então hoje meu café já foi tomado, já foi consumido no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, França, Portugal, em vários países. Não em grande quantidade, eu não sou um industrial do café, mas mesmo um produto gourmet, pequena quantidade, de um sítio de agricultura familiar, você consegue fazer um produto de excelente qualidade e colocar no mercado. Né? As ferramentas vocês conhecem e usam, Mercado Livre, essas ferramentas de compras na internet, WhatsApp, Instagram, tudo isso dá para vender produtos por ali. Né? Mas o trabalho que você tem é pensar no produto, estudar um pouco, e aí eu até falo para vocês, tem um monte de curso de graça no site do Sebrae, do Senac, sabe, cursos de marketing digital, de aprender a fazer a gestão de produtos ali, que vão ajudar vocês a construir, de repente, alguma coisa, um produto, a família tem um sítio que produz algumas coisinhas. Puxa, eu vou começar a vender isso. Por que não? Estuda um pouquinho no site, tem um monte de cursos de graça nos sites dessas instituições como Sebrae, Senac, Senai, as universidades também. Vocês não estão na universidade, mas no site deles tem um monte de curso de graça que vocês podem usar e que dá um resultado legal, assim, dá para aprender muito. E aí, hoje eu tenho marca de café, eu forneço para algumas cafeterias, lojinhas gourmets, essas lojas que vendem comidinhas gostosas e tal. Então eu vendo os meus produtos em algumas delas. E a paixão foi em fazer algo para agregar valor àquilo que a minha família já vinha fazendo há anos, mas vendendo como commodity. Eles vendiam café como saca de café. Eu falei, puxa, a gente pode dar um passo adiante agora, transformar isso num produto e vender como um produto acabado, que vai entrar um pouco mais de dinheiro para a família, que vai remunerar um pouco mais aquele trabalho que a família já fazia bem. Porque o café do meu pai sempre foi muito elogiado.
Francisco, pelo que eu vejo, você teve um grande crescimento pessoal e profissional, né? Mas nunca perdeu a essência. Como é que as pessoas te veem hoje na posição que você chegou, você não é uma pessoa de pé negra? Cara, eu acho que hoje as pessoas dos meios que eu transito, e aí eu acho que essa pergunta é bem legal por isso, porque assim, na maioria dos meios que eu transito, eu sou o único negro. Né? Nos voos que eu pegava, mundo afora, para ir ao trabalho, eu era o único negro. Então, pegava um avião do Brasil para a Europa, um avião com 200 e tantas pessoas, tinha um negro no avião, era eu. Né? Então, mas eu nunca tive problemas em função disso, porque eu estava lá pela competência desenvolvendo um trabalho. Né? Então, e aí, como fazer para não perder a essência? Eu acho que o que não te deixa perder a essência é essa conexão com a comunidade, com a família, porque se você se distanciar muito disso, talvez você perca um pouco da essência. Então você pode distanciar, mas não corte nunca o cordão umbilical, né? Mantenha os laços com os pais, familiares, comunidade, porque isso vai te dar um conforto e vai te ajudar a manter a essência, né? Esse relacionamento com a comunidade, com a família, isso é muito bacana. Isso, acho que isso me ajuda a manter o pé no chão, não deixa você, de repente, em alguns momentos, você perder a cabeça. Acho que isso é muito forte. Né? E aí, isso também te qualifica para estar onde você está. Certo? O fato de você estudar muito, se dedicar muito e fazer o melhor. E aí, hoje, a legislação também hoje é muito boa e também nos protege muito. Eu acho que assim, se em algum momento algum de vocês sofrer algum assédio, porque a cor da pele de vocês é diferente da cor da pele da outra pessoa, tem que denunciar. Tem que denunciar, tem que ir no Ministério Público, tem que fazer boletim de ocorrência, porque isso não pode acontecer. Né? Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas de forma igualitária. As pessoas não podem ser discriminadas ou preteridas por nenhuma hipótese. Acho que não pode. E hoje a legislação nos ampara, a gente tem muitos canais de denunciar, a gente tem muito como correr atrás se isso acontecer. Né? Então acho que esse seria o recado. Assim, cara, se acontecer, denuncie. Não deixe. Porque se a gente baixa a cabeça, aquilo vai continuar acontecendo. Então, denuncie. Outra coisa que eu queria falar você viu que nós todos aqui somos jovens, né? Estamos correndo atrás de sonhos, objetivos. E lição se dá para nós, conselho? Estude acima da média. Estude mais do que os outros. Ou, no mínimo, igual aos outros. Assim, eu acho que essa é a grande lição, e isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, quando resolveram sair lá da zona rural e trazer os filhos para estudar. Porque eles falaram naquela ocasião, né? Eu era criança e eu me lembro disso até hoje. Vejo tanto que isso foi importante, né? Olha, nós vamos levar vocês para a cidade porque nós queremos que vocês estudem para serem pessoas diferentes, para serem pessoas que vão trabalhar um trabalho menos sofrido e menos sacrificante. Foi o recado deles. Então o recado todo para vocês: estudem muito. E quando assumir compromisso, cumpra os compromissos. Eu vou até contar uma historinha que o Bernardinho do vôlei me contou, que é uma história de um comandante que treina os marinheiros norte-americanos. Vocês já ouviram falar dos Mariners? Né? Sempre aparece nos filmes. Esses caras, os Mariners que vão resgatar, sequestraram não sei quem, caiu um avião no território inimigo, eles vão lá e resgatam os caras. A elite da elite da elite das Forças Armadas norte-americanas. E aí o comandante contou isso para o Bernardinho, treinador de vôlei, e depois o comandante escreveu um livro sobre isso. Que a primeira lição que ele dava para os recrutas da tropa de elite dos marinheiros norte-americanos era que todos os dias, quando eles acordassem, eles tinham que arrumar a cama. E eles tinham que arrumar a cama tão bem, mas tão bem, que ele pegava uma moeda, ele jogava a moeda na cama, se a moeda não quicasse, eles tinham que arrumar a cama de novo, porque ela estava mal esticada. E aí o Bernardinho questionou ele, falou: mas cara, você treina a tropa de elite da elite da elite. E a primeira lição que você dá para eles é arrumar a cama. Ele falou: sim, porque se eles não conseguem fazer uma tarefa simples,
como arrumar a cama, eles não estão preparados para as grandes missões que virão pela frente, né? Então, o compromisso, quando eu dou a missão para eles de arrumar a cama bem arrumada, para ficar perfeita, eu quero ver se eles têm um compromisso e se eles dão conta de cumprir uma tarefa simples. E se eles cumprem uma simples, eles estão preparados para assumir algumas mais complexas. Então, acho que a grande lição, duas grandes lições: estude muito, estude acima da média, e quando assumir compromisso, cumpra e trabalhe para que ele seja perfeito. E se eu puder dar mais um conselho que eu aprendi com um outro treinador de vôlei, que esse mundo do esporte me ensinou muito, eu viajava muito com eles. Nós estávamos num campeonato de jovens da idade de vocês de vôlei de praia, meninos de 16, 17, 18 anos, campeonato juvenil. Na preleção, né, que é aquela conversa que o treinador tem com o pessoal antes de entrar para o jogo, ele virou para os meninos e falou o seguinte, eu até arrepio quando lembro disso: entrem lá e joguem tudo que vocês sabem, joguem tudo que vocês sabem, tudo que vocês aprenderam, porque não importa se vocês vão ganhar ou perder, mas eu quero que ao final do jogo vocês voltem aqui com a sensação e com a satisfação de que vocês conseguiram jogar tudo que vocês sabiam. Se vocês perderem, nós vamos ter que ensinar mais para vocês, vocês vão ter que aprender mais. Se vocês ganharam, vocês chegaram num patamar legal e a gente vai ensinar mais ainda. Mas eu não quero que vocês saiam lá frustrados, falando o seguinte: eu conseguia fazer mais, eu não joguei o meu melhor. Então, esse é o outro grande recado, assim. Se dedique, faça o seu melhor, assumiu uma responsabilidade, faça o seu melhor para entregar bem essa responsabilidade. Você pode não conseguir cumprir, mas não é porque você fez corpo mole, não é porque não, porque olha, eu não estava preparado o suficiente, eu vou me preparar mais. Mas o compromisso você entregou, né? Eu acho que esses são os 3 grandes recados. Muito obrigada. Queremos deixar uma lembrança puxando conversa para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Pode abrir? Vou mostrar para as câmeras. Puxa, legal. Muito obrigado. Obrigado pelo presente. Eu estou muito feliz de poder conversar com vocês. Ontem ainda, eu estava numa palestra também em Alfenas com jovens. Eu acho que é muito bacana isso, né? Eu acho que isso faz parte também da nossa devolução para a comunidade, um pouco que nós recebemos da comunidade. É poder conversar com jovens como vocês, e não para mostrar caminhos, mas pelo menos para ajudar a parar algumas arestas e mostrar alguns pontos que vocês podem percorrer e seguir, porque vocês têm que ter objetivos bem ousados, tem objetivos ousados, mas para construir objetivos, para chegar lá e atingir objetivos ousados, você tem que construir um caminho para chegar lá todos os dias. Então, legal, o homem quer chegar à Lua. Os grandes pensadores da atualidade, esses caras aí, tipo Jack Bezos, que desenvolvem foguetes para ir a Marte, eles constroem o mundo deles assim: a gente quer chegar a Marte em 2025. Bom, então o que nós vamos ter que fazer hoje? Aí eles fazem uma contagem regressiva. Então o que nós temos que fazer? Né? Todo o caminho que nós temos que trilhar e percorrer para chegar lá. E aí ele vem de trás para frente. Então, para chegar aqui, eu vou ter que fazer isso. Ou seja, para ser bem sucedido em qualquer lugar que você estiver, em qualquer coisa que você fazer na vida, leia muito, estude muito. Isso já é um caminho, né? Então você traça um objetivo ousado, mas você sabe que vai ter que ler muito, estudar muito, ou seja, são as pedrinhas ali, os degrauzinhos que você vai pondo para chegar lá em cima. Leia muito, estude muito, converse com pessoas experientes da comunidade, com pessoas que de repente trabalham com aquilo que você busca, porque são as pedrinhas que você vai colocando no caminho para diminuir a distância de onde você quer chegar. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui na comunidade, quando quiser conversar com a gente também. A gente tem o terço aqui das crianças e jovens todas as sextas-feiras às 19 horas, então quando você sentir à vontade, venha, você sempre será muito bem-vindo. Muito obrigado. Com certeza eu estarei aqui, sempre quando eu venho alguma esperança e coincidir os horários, eu vou dar uma passadinha por aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E esse foi mais um Puxando Conversa. Até o próximo. Puxando Conversa!